a grandeza do poder de Deus descrito por Davi, falando da grandeza de Deus, que Deus conhece tudo, sonda tudo, entende tudo, nada passa despercebido dos olhos de Deus. Louvado seja Deus, que Deus nos chamou nesta graça e para nós mantermos esta condição pura e santa diante de Deus, é preciso crermos que Ele vê tudo. Se nós acharmos que Deus não enxerga ou que Deus desconhece de alguma coisa, estamos fazendo vã a nossa fé. A Deus ninguém engana. De Deus nada passa despercebido, tudo Ele é conhecedor. E a palavra mesmo fala aos Hebreus, porque diante de Deus estão todas as coisas nuas e cruas perante aquele que nós temos que dar conta um dia. Nada está encoberto. Tudo é conhecido a Deus. Então nós, que o Senhor nos chamou nesta graça, é preciso, irmão, entender isto, que se nós quisermos nos salvar e chegar à estatura de varão perfeito, é preciso crer que Deus sonda a nossa mente, o coração, e nada passa despercebido. Ninguém imagine que tem alguma coisa que vai ficar oculta, ou alguma coisa que Deus não saiba. Tudo Ele é conhecedor. Aqui o salmista disse, antes que haja uma palavra na minha boca, tu já me conheces. Ainda ele descreve mais profundamente, falando desde o ventre da sua mãe. Ainda mais profundamente ele diz que quando ainda o seu corpo não havia sido formado os ossos, informe a se formar, Deus já conhecia ele. Não falando só isso, ele foi ainda mais além. Ainda disse que quando eu estava no ventre da minha mãe, tu já conhecias a minha vida. E página de cada dia tu ia virando, dizer o que ia acontecer, o que ia suceder, já estava dentro do plano de Deus. Olha, que consciência, que consciência. O homem chegar a um estágio desse diante de Deus, ele alcança de Deus o temor. Alcançou de Deus o temor. Tendo o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. O homem sábio, quem teme a Deus. Homem louco, quem não conhece a verdade e nem respeita a Deus. Loucura, delira nos seus pensamentos, achando que Deus passa despercebido. Palavra que Deus traz, nos firma nesta graça, um pouco mais do que já somos, para temer a Deus, que Ele conhece tudo. O intento bom, se der errado, vai ter galardão de bom. Mas o intento mal, se der certo, vai receber galardão do mal. Segundo a intenção, segundo o propósito, é o que Deus faz. O justo, por isso que Deus, na sua palavra diz, se o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levanta. Por quê? Não é só 7 vezes, é quantas vezes ele caiu. Quantas vezes ele cai? 7 vezes o Senhor o levanta. Por quê? Ele não cai na maldade.
Ele não cai no intento mal. Ele não cai na astúcia. Ele é sincero. Ele é reto. Seu coração, sua mente está afinada com o céu. Então o justo, ele pode, ou melhor, não é que pode, o dia que ele errar, Deus o absolve. A hora que ele proceder de uma forma incorreta, chora, pede misericórdia, busca o Senhor, porque ele sabe que da mão de Deus ele não escapa. Glória ao nome santo do Senhor. Se bem, irmão, que tem alguma passagem na palavra de Deus que é melhor estar na mão de Deus do que estar na mão dos homens. Quando Davi errou, o Senhor lhe propôs: o que você quer, ficar na mão de Deus ou na mão dos homens? Põe eu na mão de Deus, porque os homens não perdoam. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado quem ainda erra, ou melhor, ou não falando que seja uma coisa assim, um benefício, mas irmão, quem erra na sua pureza, a mão de Deus está perto. Se alguém proceder de uma forma que não seja ideal e que não seja aquela que soma como virtude, mas caiu, aconteceu, não era isso que eu imaginava, me perdoa que eu não queria isso, não queria, mas agora aconteceu, vai aos pés de Deus, vai Israel aos pés do Senhor, nele abundante misericórdia. Então, o salmista tinha essa consciência: eu fazer alguma coisa à noite é treva para mim, mas para Deus é luz. Se eu descer no abismo, Ele está. Se eu subir ao céu, Ele está. Aonde que eu vou? De nada eu escapo da presença dEle. Só tem um jeito de escapar: é fazer certo. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, quer escapar da mão de Deus, quer escapar de alguma coisa infrutífera, alguma coisa danosa que o homem quer, vai aos pés de Deus e procura fazer certo. Errou hoje, amanhã não erro mais. Fiz isto, mas amanhã não acontece mais. Pratiquei isso, mas não pratico mais. Falei aquilo, mas não falo mais. Como é que vamos chegar diante de Deus se todas as coisas estão nuas diante dEle, daquele com quem nós temos que acertar as contas? Não tem nada encoberto, irmão. Com Deus não tem quebra-galho, não tem desculpa. Fiel é fiel, santo é santo. Errou naquilo que não queria, aqui está a mão de Deus. Ele é misericordioso. E uma das coisas que Deus fez, e mas muitos não percebem, é todas as vezes que o povo errou, Deus chamou ele de volta e deu misericórdia de novo. E deu misericórdia. Por quê? Reconheçamos, sejamos leais, sejamos sinceros. Veja, aquele Acabe que mandou matar Nabote a pedrada, com mentira, com homens de Belial, levantou uma falsa contra o homem, um homem santo que tinha uma herdade dos seus pais, mandou apedrejar Jezabel, mandou apedrejá-lo e foi morto. Mas quando a notícia correu, o profeta Elias chegou: Acabe, você viu o que você fez com Nabote? Você matou ele para ficar com a vinha, para ficar ali a tua horta, para ficar ali o teu bosque,
para ter ali as tuas fruteiras. Você fez isso, derramou sangue de um homem justo. Nabote, ou melhor, Acabe, aonde os cachorros lambeu o sangue de Nabote, vão lamber o teu também. Sentença, selou e caiu na cabeça de Acabe. Acabe viu, agora vou morrer. A palavra na boca desse homem. Na boca desse homem é um poder. Temeu, andava cabisbaixo, chorando, amargurado. O que eu fui fazer por causa desse pedaço de terra? Caiu em si, porque o inimigo fecha a mente da pessoa antes dele praticar. Depois que ele praticou, ele tira a venda dos olhos. Viu o que você fez? Assim ele fez com Judas. Depois que vendeu o Cristo, viu? Você vendeu sangue inocente. E agora? Agora estou condenado. Foi se suicidar. Se jogou do penhasco. E que caindo nas pedras, as suas vísceras, as suas entranhas se esborracharam e se esparramaram. O inimigo seduz a pessoa e leva a pessoa até antes de acontecer. Depois que sucedeu, depois que o convenceu e caiu no erro, aí larga sozinho. Aí é o desprezo, vem a loucura, vem o pensamentos malignos. Então Nabote caiu em si. Quando caiu em si já era tarde, só faltava chorar. Mas o Senhor misericordioso, que tinha a palavra na boca de Elias, Elias, vai lá na casa de Acabe, veja como ele está chorando, veja como ele se humilhou, como ele está amargurado. Fala para ele que eu tiro a sentença dele, mas jogo em cima dos filhos dele. Ele não vai pagar, mas os filhos vão pagar. Viu o homem arrependido? Nesta noite o Senhor manda esta palavra. A pessoa que se arrepende diante de Deus encontra o favor. E nesta parte nós vamos encontrar. Pedro chorou, encontrou o favor. O homem na cruz, junto com o Senhor, disse: lembra-te de ti, de mim, quando entrarem no teu reino, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Arrependeu, a porta se abre. Glória ao nome santo do Senhor. E o salmista teve hora que disse: Senhor, agora o profeta chegou, quem que você quer que fique? Fica na mão de Deus ou na mão dos homens? Me põe na mão de Deus. Deus cuida de mim, Ele me entende, com Ele eu falo, perto dEle eu choro, perto dEle eu derramo a minha alma. E até fala nos Salmos, ainda escreve: bem-aventurado o homem cujo pecado e a transgressão é perdoada. Fez um salmo para isto, louvando a Deus. Irmão, nesta noite o Senhor traz este bendito conselho. Quem aqui está pode, às vezes, ouvindo esta palavra, está se conduzindo levianamente, sem uns cuidados necessários para ter condição de falar com Deus. O Senhor manda esta palavra: eu te conheço. Olha, irmão, eu te conheço. Isto é muito preocupante. Já pensou um pai falar para um filho: eu te conheço? Pode ele estar argumentando alguma coisa, ele fala, mas o pai fala: eu te conheço. Acabou. Te conheço. Quer engrupir, quer embolar, quer enganar. Mas o pai dá uma olhada assim e diz: vamos ver.
Eu te conheço. Quer dizer, não estou acreditando em nada. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nesta noite o Senhor não é homem. O Senhor não é um pai como os homens são, até punidores e até fortes nas decisões. Mas o Senhor manda esta palavra: eu sou Deus. Senhor, eu sou Deus. Peça para mim que eu tenho perdão para te dar. Peçamos ao Senhor, Ele tem misericórdia para nos ajudar. Queridos irmãos, a palavra de Deus que o Senhor manda nesta noite é muito agradável. É muito agradável. Nós saber que nós temos um Deus que entende e que sabe, conhece a nossa necessidade. Para nós vivermos nessa harmonia entre a terra e o céu, que fez Deus? Mandou Jesus Cristo na terra para saber como é a nossa vida. Como é que nós sentimos, como é que nós choramos, como é que nós ficamos bravos, como é que nós perdemos a paciência. Até ele teve que perder um pouco a paciência e catar uma correia e lá no templo dar umas correadas no lombo de alguém. Bendito o nome santo do Senhor. Foge daqui que a casa do meu pai é casa de oração. Então, irmão, o Senhor conhece nós, por dentro e por fora, de perto e de longe, o presente e o futuro. O passado já foi, mas o futuro tudo Ele sabe. O que vamos chegar e até onde vamos chegar e até onde aguentamos. E o Senhor manda nesta noite este bendito conselho: Senhor, Tu me conheces. Irmão, não imagine algum irmão que está aqui na graça de Deus hoje, servindo o Senhor no ministério que o Senhor te colocou, que isto foi uma coisa por causa do teu pai, por causa da tua mãe, por causa do teu emprego, por causa... Isso do irmão estar aqui dentro congregando e ser um servo de Deus, isso não é plano teu, nem do teu sobrenome, nem da tua família, e nem da tua cultura, e nem da tua formação. Isso é plano de Deus quando Deus te enxergou no ventre da mãe. Esse é meu servo. Esse é meu servo. E não só isso, quer saber mais? Paulo era perseguidor, criado aos pés de Gamaliel, para inteirar-se da lei e virar-se contra os que serviam na graça. Mas quando ele chegou lá primeiro aos Gálatas, escrevendo, disse: o evangelho que eu recebi, não recebi de homem nenhum, mas foi dado pelo Espírito de Deus. Porque Deus se aprouve de me chamar, ainda me escolher desde o ventre da minha mãe. E ele foi escolhido no ventre da mãe, nasceu, foi aos pés de Gamaliel, para cá, depois participou de matar Estevão e tudo. Matou, pegou as vestes, ficou feliz de ter feito uma atrocidade daquela grandeza. Escuta só. E era escolhido. Dá para entender? Era escolhido. E você acha ruim isso? Você não entende isso? Isso é misericórdia de Deus. Matou, mandou apedrejar Estevão. E ele disse: mas em mim, escreve ele, em mim Deus cumpriu toda a sua misericórdia. Porque de todos os homens, o pior e o que não merecia nada, em mim ele mostrou toda a sua bondade, me chamando para essa graça. Glória a Deus! Irmão,
Esta grandeza desta obra e desta graça em Cristo Jesus é para você, é para nós, é para a tua família. Sirva a Deus, não bambeia não, que se você bambear, tua família para. Veja que Paulo, quando ele foi surrado em Listra e Icônio, largaram ele desacordado pelas beiradas da cidade em algum canto. Então, irmão, e ali foi tido como morto, que ele escreve dizendo aos coríntios: daquela hora eu já havia me despedido desta vida, porque vi que não havia mais esperança, que até da vida já tinha me despedido. E Deus me livrou daquela morte, de ficar morto ali, e me livrará de uma outra grande morte, que é o fogo eterno. Me livrará, da grande morte me livrará. E quando ele caído, desacordado, tido como morto, alguns discípulos chegaram e disseram: acorda, Paulo, somos nós, viemos te buscar. Vamos lá para a casa onde está Barnabé. Levaram ele, curaram algumas feridas, tiraram alguns hematomas, ajudaram ele a se recuperar. Quando recuperou, por certo que já deram ali um caldo para ele, alguma coisa para comer ou não, ele levantou-se, chamou o Barnabé e disse: escuta aqui, vamos voltar em Listra e Icônio, lá onde nós estivemos, porque pode ter corrido a notícia que eles me mataram e eles vão ficar tudo desanimados, vão largar da graça. Vamos lá com eles. Não, mas Paulo, vamos lá com ele. Chegando lá, diz: você vai ser ancião lá, você vai atender lá, você vai servir lá. Mas Paulo, você estava morto ontem, mas agora eu estou vivo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Paulo não dá, irmão, dá sim. Esse povo precisa saber que é por muita testemunha, é por muito sofrimento e por muitas tribulação é que nós vamos chegar no céu. Nós estamos passando tribulação, é o caminho do céu. Estamos apanhando, é o caminho do céu. Estamos sendo entristecidos, é o caminho do céu. Deus seja louvado.